Estados Unidos demonstra grande preocupação com os recentes avanços da Rússia, alegando inclusive que a Rússia já fez, em pouco mais de uma semana, o que a Ucrânia não fez em toda a sua contraofensiva. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o John Kirby, que responde o nosso vídeo de ontem. Tô brincando, né, claro, mas que ele responde sobre a especulação aqui que a gente fez, inclusive, da presença de militares na faixa de Gaza, se é para futuro domínio dos Estados Unidos e de Israel ali na região, e também sobre o ambicioso plano, não só da Alemanha, mas de toda a Europa, de um rearmamento. A gente tem, por exemplo, a Alemanha querendo colocar pelo menos 2% do PIB em gastos militares e aumentar o efetivo das suas forças armadas, com uma mensagem bem clara de Boris Pistorius: não podemos ficar subordinados aos interesses dos Estados Unidos e da própria Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a possível finalização do governo Maduro. Aparentemente está mais próxima do que nunca. Um novo candidato surge como o líder da oposição, apoiado por Maria Corina Machado, e ao mesmo tempo a gente tem uma crise diplomática muito significativa entre Argentina e Venezuela, que, segundo alguns analistas, pode escalonar inclusive para um conflito armado entre dois países da América do Sul. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E pessoal, uma super dica para vocês. Para quem não sabe, eu tenho a plataforma Esfera, que é a plataforma mais completa de geografia, geopolítica, atualidades, todas as ciências humanas ali para vocês. Eu tenho certeza que para você que é pré-vestibulando, interessado, concurseiro, vai fazer todo sentido pela alta competência das aulas, alta competência dos professores e, claro, ser tudo o que você precisa para mandar muito e conhecer tudo das ciências humanas, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, link na descrição, cupom ESFERA10 vai te dar 10% de desconto. Tamo junto? Link na descrição, pessoal. Aproveita lá, vocês não vão se arrepender. Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente discutir. Primeiro ponto que chama atenção, como eu falei para vocês, está ligado a uma reportagem do Washington Post que coloca que a Rússia ela já conseguiu fazer na recente ofensiva em Kharkiv, não exatamente na cidade, mas em todo aquele estado, né, toda aquela região a nordeste da Ucrânia, muito mais do que a Ucrânia fez em toda a sua contraofensiva do ano passado. Lembrando que quando a Rússia avançou, ela conseguiu se estabelecer ali naquelas 4, 5 posições, Crimeia, Kherson, Lugansk, Zaporizhia e Donetsk. E aí a Ucrânia começou a se rearmar, começou a se preparar e falou que ia lançar uma contraofensiva. Galera, convenhamos, conseguiu dominar ali um pouquinho de Robotini, parou, e inclusive existem algumas mídias, a Ucrânia não admite, tá? Colocando que Robotini já foi até reconquistado pelos russos. Agora, sem muitos alardes, a Rússia está fazendo uma ofensiva, avançando na região de Kharkiv, que, lembrando, é a segunda maior cidade da Ucrânia. Inclusive, é um grande polo industrial para a produção de armamentos, equipamentos tão utilizados aí na guerra Rússia e Ucrânia. O Putin, ele deixou bem claro, tá, que o seu objetivo, ele não é exatamente dominar Kharkiv, mas convenhamos, não dá para acreditar muito nas palavras de um chefe de governo, um chefe de estado que está em guerra, né? Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Segundo ele só quer a criação de uma zona tampão para evitar que regiões como Belgorod e outros pontos sejam facilmente atacados pelos ucranianos, porque é isso que também está acontecendo. A Ucrânia está lançando ataques ali na regiãozinha da Rússia. Mas é um dado que chama atenção, né? Até por isso, a gente teve visita recente de Antony Blinken, a promessa do pacote de 60 bilhões, a apressar 2 bilhões que vão chegar agora para a Ucrânia e, teoricamente, pessoal, os caças F-16 que estão chegando agora no final de maio e começo de junho vão ser essenciais. Os americanos, eles estão discutindo, inclusive, segundo o general responsável pelo Estado-Maior dos Estados Unidos, a possibilidade de colocar técnicos e instrutores na própria Ucrânia, justamente para facilitar toda essa logística de treinamento de militares e soldados para lidar com os equipamentos colocados pelo Ocidente. Mas o próprio Zelensky fala, estamos numa situação extremamente difícil. A gente sabe, galera, que o canal, graças a vocês, está fazendo um grande sucesso, tá, galera? Eu agradeço demais, tá? Obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, o canal não é nada. Eu amo falar de geopolítica aqui diariamente com vocês. E compartilhar as informações da maneira, buscando ser o mais didático e o mais imparcial possível. Claro que não existe a imparcialidade, mas tentando sempre apresentar os dois lados.
mas não imaginava que a minha mensagem ia chegar ali no John Kirby, né, dos Estados Unidos. Ele assistiu o nosso vídeo, que a gente falou ontem, sobre a construção do pier ali nos Estados Unidos, aliás, na faixa de Gaza, construído pelos Estados Unidos, e sobre as especulações que estavam rolando principalmente no mundo árabe. Porque esse pier, ele está sendo utilizado, ontem foi a primeira vez, para a chegada de ajuda humanitária. Só que assim, você desconfia um pouco, não dos Estados Unidos, mas da Rússia, da China e de todos os países, quando você vê que é só questões humanitárias. Eu, na minha visão pragmática de geopolítica, sempre acho que tem interesses por trás. Nações não têm amigos, nações têm interesses que são momentâneos e facilmente trocáveis, tá? Convenhamos. Mas a construção desse pier, então, havia especulação que seria para agora a chegada de ajuda humanitária e até amenizar um pouco os ânimos. Tamanha as críticas que estão sendo feitas a Israel e a esse apoio que os americanos dão para Israel, isso reverberando inclusive nas próprias eleições dos Estados Unidos, visto que parte importante dos apoiadores do Biden são aqueles jovens progressistas manifestando nas universidades que são mais favoráveis à questão palestina, então ele precisa dar um sinalzinho, né, de ajuda para essas pessoas. Só que, você colocando um pier, você teve militares que ali construíram. Você tem o estabelecimento de uma espécie de base americana, que no futuro pode ser utilizada por Israel e Estados Unidos, numa região que, lembrando, tá? Dá acesso ao mar Mediterrâneo, é extremamente estratégica, é a Palestina, região histórica disputada pelos judeus, e também tem a presença de gás natural, vai lembrar, tá? Segundo os Estados Unidos, o John Kirby, né, vem do nosso vídeo, galera, claro que eu tô brincando, né? Mas ele respondeu e falou que não há nenhum tipo de instalação militar ou futura preparação para a instalação militar das IDFs, ou seja, as Forças Armadas de Israel. Como eu falei para vocês do Putin, que é a primeira coisa que morre e é a verdade, cito para vocês também os Estados Unidos. Cara, o John Kirby falou isso porque havia uma pressão sobre a finalidade da construção desse pier. Ele alega que não, é só para fins pacíficos. Você acredita nas palavras dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. A gente teve, pessoal, uma notícia super importante também relacionada ao Boris Pistorius. Para quem não sabe, o Boris Pistorius é o ministro da Defesa da Alemanha. A Alemanha que hoje é o principal país da União Europeia, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto principalmente do ponto de vista econômico. E talvez a Alemanha represente o que toda a União Europeia represente nesse momento. Um país, aliás, né, uma região com altíssima tecnologia militar. Você pega os franceses, você pega os britânicos, se bem que o Reino Unido não faz parte da União Europeia, né? Mas da Europa como um todo. A própria Alemanha, por exemplo, cara, são equipamentos de ponta, tá? Vocês têm os mísseis Taurus, por exemplo, de longo alcance. Você tem os Leopard, por exemplo, também são dos alemães. O sistema de defesa IRIS-T, por exemplo, de altíssima tecnologia. Quando você pega em inovação, em tecnologia, os alemães talvez estejam entre os melhores do mundo, junto com os Estados Unidos, com Israel, enfim, né? Com outras grandes potências militares internacionais. Só que, principalmente desde a década de 90, a gente pode considerar até um pouco antes, tá? Mas vamos colocar após aí, década de 90. Quando acaba a Guerra Fria e começa uma aproximação ali do Boris Yeltsin com a União Europeia, mesmo depois, tá, o governo Putin com a Angela Merkel, havia uma sensação de uma segurança maior. E, cara, convenhamos, tá? A própria população europeia naquele momento pressionava por isso. Reduzia os gastos militares para aumentar os gastos sociais, em educação, saúde, transporte, em outros setores aí, para o chamado welfare state, o estado de bem-estar social da União Europeia. E isso fez com que, do ponto de vista tecnológico, eles ficassem muito fortes, mas em compensação do ponto de vista militar, de prontidão para o combate, em números e em quantidade de insumos, muito frágeis. E agora, quando a União Europeia precisa repassar esses equipamentos para a Ucrânia, que eles estão percebendo essa fragilidade. Novamente, não em tecnologia, mas em quantidade, em inventário. Por isso, é um movimento total na União Europeia, mas eu vou simbolizar pelas palavras do Boris Pistorius, que é necessário fazer a maior reformulação do sistema armado, né, das Forças Armadas, desde o final da Guerra Fria. O Boris Pistorius, por exemplo, ele conseguiu fazer um fundo da Alemanha para investimento até 2027 e pretende fazer outro fundo para o futuro próximo. Ele quer que a Alemanha, pelo menos até 2027, tenha 2% do PIB em gastos militares. Que, galera, convenhamos, é a porcentagem mínima da OTAN, mas que praticamente nenhum país respeitava isso, excetuando Estados Unidos, Polônia, que também começou a se armar mais recente, tá? E alguns poucos outros.
Então, é um movimento geral. O Boris Pistorius, por exemplo, ele anunciou que, inclusive, ele vai tentar aumentar o número de efetivo das Forças Armadas. A gente fala hoje de uma Forças Armadas da Alemanha de 180 mil homens. Cara, isso é pouquíssimo comparado, por exemplo, até países como Irã mesmo, países como China, claro, né, Rússia. E lembrando que a Alemanha, ela não precisa ter uma quantidade igual Rússia, China, que são países que militarmente estão isolados, visto que ela está dentro do contexto da OTAN, mas precisa aumentar. E isso parte muito de um ideário coletivo, de um ideário mesmo, tá? Que o exército ele foi perdendo importância, que o hard power ele não era mais tão importante como já foi no passado. O Boris Pistorius falou que vai mudar isso, inclusive colocando para as famílias, tá? Panfleto, campanha de conscientização, talvez até colocando no material didático ali das crianças, uma forma de convencimento que você pertencer às Forças Armadas do seu país é uma honra, coisa que foi pouco estimulada nos últimos anos. Se isso não der certo, ele falou que ele considera inclusive o serviço militar obrigatório para aumentar, a fazer até 2030, colocar 3 vezes mais, aumentar em 3 vezes as Forças Armadas da Alemanha. Ou seja, aparentemente a Europa acordou e está voltando a se armar. Cara, convenhamos que isso desperta preocupações na Rússia, né? Tanto que, por exemplo, a gente teve a própria Maria Zakharova ficando totalmente incomodada com as notícias que saíram da Alemanha. Eu compartilhei com vocês um passado recente que vazaram ali informações, inclusive um áudio, tá? De longos minutos de conversa entre oficiais de alta patente na Alemanha, falando sobre a possibilidade de ceder os mísseis Taurus, mísseis de longo alcance, para os ucranianos, para eles dispararem na ponte da Crimeia. E aí, a gente teve as informações, inclusive, tá, que são verdadeiras, essas gravações. A Alemanha até ficou preocupado com qual é o nível de espionagem que a Rússia consegue ter nas Forças Armadas da Alemanha e falou que ia apurar, fazer investigações. Cara, as investigações, elas foram findadas ontem. E aí a Maria Zakharova falou, tá vendo a hipocrisia? Porque eles não condenaram e não deram satisfações para a Rússia sobre a possibilidade de ataque ao nosso território. Quando tem algum tipo de especulação sobre uma possível ação da Rússia, a condenação já é imediata. Agora, quando tem áudios gravando, as investigações são inconclusivas e eles não prestam nenhum tipo de satisfação pra gente. Ou seja, pessoal, aparentemente vai acabar por aí, né? Essa questãozinha sobre a possibilidade da Alemanha disparar contra a Rússia. E, para finalizar, a gente teve, pessoal, uma boa notícia para quem não gosta do Nicolás Maduro, que é a sensação, tá? Que talvez, se não for dessa vez, não seja outra. As pesquisas eleitorais, elas estão indicando uma preferência para o candidato da oposição em relação ao candidato da situação, que é o Nicolás Maduro. A gente tem, por exemplo, tinha a Maria Corina Machado, que era a grande liderança da oposição. Ela foi eleita porque, como funciona a Venezuela, você tem uma eleição prévia entre todos os opositores. Aí esse opositor, quando ele ganha, ele vai concorrer contra o Nicolás Maduro. Pois bem, pessoal, ela venceu com mais de 90% dos votos e as pesquisas indicavam que ela tinha mais de 50% contra 20% do Nicolás Maduro nas eleições que vão acontecer no dia 28 de julho na Venezuela. Cara, a gente está aí há 10 semanas, 9 semanas das eleições venezuelanas. Só que ela foi impedida de concorrer pela justiça do país, considerando que ela, primeiro, é a favor da privatização da PDVSA, que é a estatal de petróleo venezuelana, e isso é ilegal, segundo a justiça do país. Que é, galera, convenhamos, tá? Bastante bolivariana, apoiadora do Nicolás Maduro, e também porque ela apoiou as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, sendo ela uma traidora nacional. Já dei minha opinião, tá? Eu acho isso um absurdo, um desrespeito à própria democracia. Ah, professor, mas privatizar é errado, tal. Galera, se você acha que privatizar é errado, galera, e tem todo o direito, tá? Tá dentro do campo democrático. Eu até acho também que privatização toda, assim, né? A gente tem que analisar caso a caso, mas você tem um bom jeito de fazer com que isso não aconteça. Sabe como? Não vota nela, né? Mas agora, você impedir dela concorrer porque é uma pauta que você não gosta, eu não acho, claro, muito democrático. E ela foi indicar a Carolina Iores. A Corina Iores era uma professora universitária, professora de filosofia, ou de alguma área das ciências humanas, não lembro se era filosofia ou sociologia, só que daí, no último momento, deu um bug no sistema eleitoral. E, aliás, já ia ser difícil, né? Porque a que era a candidata era a Maria Corina Machado, não a Corina Iores. Especula-se, inclusive, que essa semelhança no nome de Maria Corina Machado com Corina Iores seja para trazer algum tipo de similaridade, inclusive para os eleitores. Ah, não tem a Maria Corina Machado, não vai participar, mas eu vou colocar a Corina Iores. Galera, convenhamos, isso pega muito, né? A gente sabe que política, ou pelo menos não a maioria, dos eleitores
votam de acordo com as propostas, tá? E muito mais de acordo com a figura, do que o cara representa de fato, né? Ela também foi impedida por uma falha no sistema de registro eleitoral. Mas de última hora, eles conseguiram colocar, pessoal, o Edmundo Gonzalez Urrutia. É um ex-diplomata de 74 anos que vai ser o representante da oposição. A Maria Corina Machado tá desesperada, fazendo ali palanque eleitoral, fazendo ali, né, comícios, tal, sempre com a fotinho dele. Inclusive com o grito que eles colocam, né? 28 de julho, todo mundo em... E aí a população grita, Edmundo. Não é uma rima assim muito rica, tal, né? Mas enfim, é o jeito eleitoral aí da Venezuela. E isso está sendo feito para tentar, de novo, né, colar a imagem de que ele é o representante da Maria Corina Machado. Aparentemente, segundo as pesquisas, tá bem disputado, hein? Se fosse ela, seria uma grande favorita. Ele tá bem disputado. O grande desafio é fazer com que ele seja mais conhecido. Na própria cédula de votação, você tem ali 13 vezes o Nicolás Maduro, porque são 13 partidos que apoiam o atual presidente, e ele só aparece na segunda fileirinha. Então também é uma tática ali, né, enfim, do sistema venezuelano, para fazer com que a situação tenda a continuar no poder. E a gente sabe, galera, que o Acordo de Barbados é um acordo que foi assinado ano passado. Ele pretendia findar as sanções contra a Venezuela em troca de uma democracia mais latente no país. Como os principais líderes da oposição não estão podendo participar do pleito, o Nicolás Maduro até fala, olha, vistorias internacionais são bem-vindas, tá? Se quiser vir União Europeia, se quiser vir Brasil, tamo junto, pode fiscalizar as eleições. Mas talvez não seja exatamente o que o Acordo de Barbados previa. E, inclusive, aqui na América do Sul, o país que mais critica essas ações, claro, é o Javier Milei. O Javier Milei, que se define como um libertário, como o cara de uma ultradireita, aí vamos colocar, pelo menos no sentido econômico, faz constantes críticas a Nicolás Maduro. E as tensões entre os dois países estão subindo demais. Inclusive, uma das tensões envolve a própria Maria Corina Machado. Porque, galera, 6 dos seus assessores, eles foram considerados como culpados pela justiça venezuelana, inclusive podendo ser presos no país. A Argentina, que apoia os Estados Unidos, totalmente contrário ao Nicolás Maduro, já anunciou que vai aceitar essas 6, inclusive eles estão, tá? Na embaixada argentina no território venezuelano, e o Milei está tentando negociar com o Nicolás Maduro para que esses 6 assessores possam sair da Venezuela sem ser presos. Aparentemente, a Venezuela não vai deixar isso acontecer. Só que essas tensões não são coisas novas. Cara, a gente teve uma série de problemas aí entre os dois, tá? Por exemplo, a Argentina anunciou no passado recente o fechamento da Telesur, que, para quem não sabe, foi uma mídia criada ali em 2005, principalmente pelo Hugo Chávez, que é o antecessor do Nicolás Maduro, e também, na época, pelo Fidel Castro, né? Que era o presidente de Cuba. É uma mídia que basicamente fala aí, né, sobre as pautas mais de esquerda. Naquele momento, os anos 2000, a gente tinha uma onda vermelha na América do Sul, alguns governos mais sociais-democratas, outros mais bolivarianos, inclusive na Argentina, né? Nestor Kirchner e depois a Cristina Kirchner. Então havia uma certa ressonância, uma certa consonância, aliás, entre os pensamentos da América Latina. O Milei considera que isso é propaganda de esquerda e baniu o canal de TV na rede fechada da Argentina. A Venezuela colocou que isso é uma censura, inclusive, né, xingando aí bastante o governo Javier Milei. Outro ponto de discordância está ligado à questão dos aviões. Cara, eu não sei se vocês se lembram, mas a Venezuela, ela tinha uma aviação que estava ali paralisada, inclusive um Boeing, tá? Que estava paralisado no aeroporto da Argentina, só que esse avião, supostamente, na verdade, supostamente não, tá? É verdade, ele foi comprado do Irã. E, inclusive, esse avião, ele tinha sido utilizado pela Guarda Revolucionária Iraniana, pela Força Quds, né, que é aquela força que age externamente do Irã, inclusive sendo utilizado, segundo aí, né, supostamente, tá, segundo os Estados Unidos, segundo a Argentina, para transporte de equipamentos, tal, então estava sob sanções. Ele foi impedido de abastecer, inclusive a Argentina confiscou esse avião e repassou esse avião para os Estados Unidos. Ele foi completamente desmantelado. A Venezuela considerou isso como um roubo dos aviões venezuelanos, e o próprio Irã colocou que ia fazer de tudo para recuperar o avião, considerando que foi roubado pelos argentinos e roubado pelos Estados Unidos. Os xingamentos não param por aí, tá? A gente tem, por exemplo, o próprio Milei colocando que que o Nicolás Maduro é um ditador da Venezuela e que quando a Venezuela fechou o espaço aéreo da Venezuela para as aviações argentinas, e lembrando que a Venezuela está no meio do caminho ali de Estados Unidos e outros países importantes, o Milei falou,
O cara é um burro? O que você está esperando do burro, além de coice? E aí o Nicolás Maduro, claro, respondeu, falando que o Milei representa o sionismo na América do Sul, e inclusive o novo FACS, né, que é um louco, um ditador, e que é o herói de uma extrema-direita que não representa os interesses sul-americanos. Como as tensões elas estão muito grandes, alguns analistas da Venezuela estão colocando que caso a gente tenha algum tipo de prisão desses 6 assessores que hoje estão refugiados na embaixada da Argentina, uma escalada de violência pode aumentar entre os 2 países da América do Sul. E lembrando, tá, que os 2 fazem parte do Mercosul. A Venezuela está suspensa porque não respeitou, segundo os países do Mercosul, a democracia e os direitos humanos. O Tratado de Ushuaia garante, né, que para pertencer ao Mercosul tem que respeitar esses princípios. Será, pessoal, que rola um conflito entre Venezuela e Argentina? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.